Fala pessoal, correção da nossa atividade sobre expressões numéricas. Então a primeira questão diz: calcule o valor das expressões numéricas. Então nós temos aqui a letra A que eu já copiei aqui. Então o que temos que entender em relação a expressões numéricas é que existem algumas prioridades na hora de resolver algumas operações. Então, quando nós temos multiplicação, divisão, soma, subtração em uma expressão numérica, primeiro resolvemos multiplicação e divisão. No caso aqui vinha primeiro, pode ser na sequência. Mas primeiro multiplicação e divisão antes de soma e subtração. No caso dessa primeira questão, nós só temos subtração, soma, subtração. Então, nesse caso, nós podemos resolver na sequência que está. Outra coisa, se vier algum sinal de associação, que é parênteses, colchete, chaves, nós vamos ver parênteses também a seguir. Primeiro se resolve o que está dentro do parênteses, depois o que está dentro do colchete, depois a chave. Nesse caso, a gente vai se preocupar só com parênteses, que é o que vem nas questões. Então, essa primeira questão, como não tem sinal de associação e só tem soma e subtração, nós podemos resolver na sequência que está. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou resolver aqui o 36 menos 5. Sequência que está normal. 36 menos 5 é 31. O resto eu vou repetir. Mais 12, mais 10. Também na sequência. 31 mais 12 dá 43. Mais o 10, repetir o resto, 43 mais 10 dá 53. Bem tranquilo. Letra B é até parecida com a letra A, só que agora nós temos parênteses. Então, os parênteses devem ser resolvido o que está dentro dele primeiro. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é essa soma aqui que está dentro do parênteses. O resto eu vou repetir. Então, vai ficar 36 menos 5 mais 12, que é 17. Então, resolvi o que está dentro do parênteses. O resto eu repito, menos 10. Agora, eu posso resolver na sequência. Primeiro, eu vou resolver 36 mais 17, dá 40, 53. 53 menos 10. 53 menos 10 vai dar 43. Questão C, tentar ganhar um pouco de espaço aqui. Então, nós temos que resolver o que está dentro do parênteses. Nesse caso, nós podemos resolver na sequência aqui o que está dentro do parênteses. Então, vou repetir aqui o 36 menos, não vou eliminar o parênteses agora. Vou fazer só o 12 mais 10, que é 22. Menos 15, repetir o resto. Agora, vou resolver o que está dentro do parênteses, eliminando o parênteses. 36 menos 22 menos 15 dá 12, dá 7. Dá 7. E 36 menos 7 vai dar 29. Letra D. Letra D nós temos dois parênteses. Então, e agora o que é que faz? Nesse caso, nós vamos resolver simultaneamente. Na mesma sequência, nós vamos resolver os dois. Então, resolvo esse aqui, depois resolvo o outro. Então, 36 menos 5 dá 31. Menos o outro, 12 mais 10, que é 22. 31 menos 22. Tirar só 20, fica 11, tira 2, fica 9. Então, a resposta é 9. Questão 2 diz assim: se Carlos tivesse mais R$8, poderia comprar um sorvete por R$1, um sanduíche por R$8 e ainda lhe sobraria R$1. Quantos reais Carlos tem? Então, é uma questão bem complexa que tem que raciocinar para entender. Então, se Carlos tivesse R$8, poderia comprar um sorvete por R$1, um sanduíche por R$8. Ainda sobraria R$1. Então, primeiro vamos ver essa despesa
de Carlos. Ele compra um sorvete por R$1 e um sanduíche por 8. Então, isso aí daria R$9 é a despesa. Certo? A despesa dele seria essa. Aí a questão diz que com essa despesa ainda sobraria R$1. E ainda lhe sobraria R$1. Se sobraria R$1, ele teve uma despesa de 9, ainda sobraria R$1, então 9 mais 1 dá R$10, certo? Então isso quer dizer, vamos lá, se Carlos tivesse mais R$8, poderia comprar um sorvete de R$1, um sanduíche por R$8, lhe sobraria R$1, ou seja, ele teria R$10. Quantos reais Carlos tem? Então, R$10 se Carlos tivesse R$8. Só que ele não tem. Ele tem um dinheiro que se ele tivesse mais 8, ele faria isso, compraria o sanduíche e o sorvete por 9 e sobraria R$1. Ou seja, é 10 menos 8, que dá igual a R$2. Então, Carlos tem 2. Deixa eu colocar bonitinho aqui. R$2. Questão 3. Na caixa de entrada de seu e-mail, Pedro acumulou 650 mensagens e deletou 288. Deletar é apagar. Então, se ele tinha 650 e deletou 288, para saber quanto vai ficar, você faz uma continha de menos. 650 menos 288. Vai dar um resultado. Certo? Dias depois, recebeu 740 novas mensagens. Ou seja, aquele valor que a gente tinha encontrado de 650 menos 288 vão ser somadas às que ele recebeu, 740, as novas mensagens. E a gente vai chegar num valor na caixa de entrada. E ele apagou 1.000. Esse valor final que a gente tinha achado vai ser diminuído 1.000, porque ele apagou, para a gente saber o valor total, certo? Então, eu fiz um passo a passo porque a letra A pede, determina a expressão que corresponde a essa situação. Então, é um passo a passo que a gente tem que criar para saber essa expressão. Então, vamos lá. Ele tinha no e-mail 250 e deletou, ou seja, apagou 288. Então, é 650 menos 288, certo? Dias depois, recebeu 740. Então, o resultado disso aqui, que eu vou ter que colocar entre parênteses, vão ser somados, o resultado vai ser somado com 740 novas mensagens que entraram. Tinha 650, apagou 288 e depois entrou mais 740, certo? Então, vou chegar no resultado. Depois de tudo isso que ele recebeu essas 9 mensagens, essas 740 no caso, ele apagou 1.000. Então, o resultado dessa conta vai ser subtraído, certo? A 1.000, que foi o que ele apagou. Com essa expressão aqui, a gente vai saber quantas mensagens tem na caixa de entrada do e-mail de Pedro, que é o que pede a letra B. Quantas mensagens ficaram na caixa de entrada de Pedro? Então, eu vou repetir aqui a expressão 650 menos 288 mais 740 menos 1.000 mensagens, certo? Então, resolvendo aqui, como eu disse, nesse caso aqui nós temos também colchetes. Então, nós vamos resolver primeiro o que está dentro do parênteses. Então, a primeira coisa que vamos resolver é 650 menos 288. Então, vou repetir aqui o colchete, eu vou eliminar só o parênteses. Vou fazer 650 menos 288, que é 362. Mais, e vou repetir o restante. 740, fecho o colchete, menos 1.000.
Agora eu vou resolver essa soma que está dentro do colchete, eliminando o colchete. Então, 362 mais 740 vai dar 1.102. Isso tudo aqui menos 1.000. 1.102 menos 1.000, 102. Então, o que vai ficar na caixa de entrada de Pedro é 102 mensagens. Questão 4. Questão 4 é um pouco semelhante à anterior. Diz assim: um alpinista, depois de subir 455 metros de uma montanha, subiu mais 325 metros, porém escorregou e desceu 18 metros. Depois ele tornou a subir 406 metros, certo? Então, subiu 455, depois subiu mais 325. A gente vai chegar num número fazendo uma soma aí, então vai chegar num resultado. Porém, escorregou e desceu 18. Então, com esse resultado que a gente tem encontrado, a gente vai subtrair 18 que ele escorregou. Então, ele perdeu a altitude aí. Depois que ele perdeu esses 18, a gente vai chegar em outro resultado. Depois ele tornou a subir 406, então a gente vai voltar a somar aquele resultado mais 406 e chegar na altura que ele realmente está. Então, a mesma coisa. A letra A determina a expressão correspondente a essa situação. Para fazer a expressão, nós vamos fazer aquele mesmo passo a passo, certo? Então, vamos lá. 455, ele subiu, depois subiu mais, então eu vou somar 455 mais 325. Vou colocar entre parênteses, porque eu sei que tem outra coisa a fazer. Porém, escorregou e desceu 18, então menos 18. Como ainda tem alguma coisa, eu vou colocar o colchetes aqui. Depois ele tornou a subir, então eu vou somar 406. E aí eu vou saber a altura que esse alpinista está. Então, a alternativa B pede o valor dessa expressão. Então, qual é? No caso, o B que eu botei é calcular a altura que se encontra o alpinista. Eu acho que eu pulei essa B. Então, a nossa B será essa C aqui. Aqui a altura se encontra o alpinista. Então, eu vou resolver essa expressão aqui. Então, vou repetir ela aqui. Dei um pause para ganhar tempo. Então, vamos lá. Primeiro o que está dentro do parênteses, que é isso aqui. Então, vou repetir aqui o colchete. 455 mais 325 dá 780. Então, isso aqui é 780. Eu vou repetir o resto. Menos 18. Fechei o colchete. Mais 406. Agora eu vou resolver essa subtração que está dentro do colchete. 780 menos 18, que é 762, mais o 406. Resolvendo essa soma aqui, que vai dar 1.168, 168, nós chegamos à altura que esse alpinista se encontra.